Olá, meus amigos cosmonautas, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as gerações santas, para trazer até vocês, meus amigos cosmonautas, informação precisa e de qualidade. Bom, hoje vamos falar sobre eles, que estão completando praticamente 30 anos de Brasil nos próximos dias. Sim, há 30 anos atrás, em 1994, na Grande Manchete, eles estrearam. E foi uma revolução, foi um fenômeno nunca antes visto. De quem eu estou falando? Deles, ninguém mais do que os Cavaleiros do Zodíaco. Cosmos Cultura Nerd. Embora os Cavaleiros do Zodíaco não foi a primeira série de animes a passar no Brasil, várias outras séries de animação japonesas tinham sido exibidas aqui no Brasil muito antes do Cavaleiro, nos anos 70, 60. Tivemos várias séries, e muitas delas são clássicas até hoje, como Speed Racer, Episódio Cavaleiro, Fantomas e várias outras. Mas Cavaleiros, quando foi exibida aqui em 94, destacou de uma maneira única e por várias razões. E muitas dessas razões têm a ver com o contexto, com o cenário que estava ocorrendo aqui no Brasil na época. Por exemplo, a abertura econômica que foi iniciada no governo Collor facilitou a importação de produtos e a entrada de novas empresas aqui no Brasil. E também isso incluiu bens culturais. E isso teve um impacto que contribuiu para o sucesso da série. Por quê? Porque a entrada de mais variedade de produtos estrangeiros, que incluiu aí brinquedos e roupas e outros itens e merchandising, todos ligados a cavaleiros. E tudo isso, nesse conjunto, ajudou a criar um ecossistema em torno da série Cavaleiros, onde os fãs podiam assim consumir não apenas o anime, não só assistir o anime na televisão, mas também uma enorme variedade de produtos associados com bonecos, revistas, jogos e infinidade de coisas que se tinha em relação a Cavaleiros. E isso atrai investimento em entrada de novas empresas de mídia para aqui no Brasil. E não apenas aumentou a concorrência, mas também incentivou a inovação e exploração de novos formatos de conteúdo, como animes, que são mais acessíveis e populares ao público brasileiro. E especialmente entre os jovens que gostavam, se identificavam um tal produto. E a maior disponibilidade de produtos importados, que um público consumidor mais dinâmico, onde as crianças e os adolescentes, que era um público que assistiam Cavaleiros, começaram a ter acesso a uma variedade maior de opções de entretenimento e consumo. Assim, a abertura econômica também facilitou a importação de tendências culturais globais, incluindo assim a cultura pop japonesa, que ajudou a inserir animes como Cavaleiros no mainstream, no foco principal da cultura brasileira. Tudo isso ajudou que o Cavaleiros fazia que se tornasse parte da rotina do consumo dos jovens brasileiros na época, há 30 anos lá em 94. E com isso o Cavaleiros realmente foi um sucesso absurdo. Eu assisti Cavaleiros no dia da estreia na Grande Manchete, de manhã. Trabalhava somente no período da tarde na ocasião, e de manhã eu aproveitei e assisti Cavaleiros no dia da estreia. Bom, mas vamos ao que interessa. O anime em si. Ele foi um sucesso, um escute e tal. Mas passados 30 anos, ele é tão bom assim? Ele realmente tem uma história tão fenomenal assim? Bom, vamos analisar algumas coisas então. O roteiro central ele é inspirado na mitologia grega. A deusa Atena, os cavaleiros que a protegem e tal. Esse roteiro tem temas universais, que eles ressoam, eles combinam sim, com o público-alvo. Embora não possamos negar que Cavaleiros possua muitos clichês e repetições de sua estrutura. As sagas
Santuário, Asgard e Poseidon basicamente são a mesma história em cenários diferentes. Eles enfrentam uma série de inimigos poderosos e vão escalando até chegar ao líder do arco. No caso da saga Santuário, o Grande Mestre. O arco se repete em Ilha de Polaris e finalmente em Poseidon, respectivamente. São 3 sagas, e as 3 sagas seguem exatamente o mesmo roteiro, sem tirar nem pôr. Tem um vilão com vários asseclas que você vai enfrentando um por um até chegar ao grande vilão e o derrota. Essa é a estrutura de Cavaleiros, da série de TV. A estrutura repetitiva, não pode ser descrita de outra maneira, infelizmente, dá uma sensação de déjà vu e de falta de inovação. Cada saga se baseia no conceito do clássico caminho do herói, onde o protagonista eles enfrentam desafios antes de alcançar o objetivo final. Embora essa fórmula seja eficaz para criar tensão e manter o público engajado, o uso repetitivo dela reduz o impacto emocional ao longo do tempo, como superar traumas pessoais, fortalecer arcos de amizade e tal. Isso fica tudo em segundo plano, isso não é muito desenvolvido. E como resultado, a evolução dos personagens fica estagnada ou superficial, plana, já que a estrutura narrativa não oferece muitas oportunidades para um desenvolvimento mais profundo dos personagens. Eles não se desenvolvem, não evoluem. Os Cavaleiros de Bronze, eles são motivados pelo desejo de proteger Atena e salvar o mundo. Mas as nuances das suas motivações nunca mudam, são sempre as mesmas. E isso também contribui para um senso de repetição, já que os dilemas que eles enfrentam não diferem muito de uma saga para outra. O público já fica esperando que eles, os Cavaleiros de Bronze, superem todos os desafios e derrotem o vilão principal. A tensão, a emoção acaba se perdendo. Os cenários são novos, mas a história central, a estrutura narrativa é a mesma, não muda. O que leva a sensação de que a série está apenas repetindo a mesma fórmula com uma nova camada de tinta. Mas a estrutura está lá, a mesma coisa. Você enfrenta tantos vilões e chegar lá no último você tem que enfrentar o chefão. É isso. Sem tirar nem pôr. Infelizmente. O potencial de desenvolvimento de roteiro para uma série inspirada na mitologia grega é praticamente infinito, mas se preferiu seguir uma narrativa repetitiva. Mas também devemos convenhamos, lá nos anos 80 e 90, quando o Cavaleiros foi lançado, escrito por Máximo Kurumada, lá no meados dos anos 80, essa repetição ela não era vista com os mesmos olhos críticos de hoje. E o público-alvo, que eram jovens e crianças, não se importavam muito com isso. Eles, tanto com essa repetição, assim, eles se importavam mais com a ação, a mitologia, os heróis que podiam se espelhar. E, sim, essa repetição do ponto de vista crítico é uma limitação na narrativa dos diferentes personagens, mas o público a qual ele foi destinado não ligava para isso na época. Hoje talvez o cenário fosse diferente, não se sabe, já que Cavaleiros tem uma legião de fãs conquistada há décadas que não se importa com isso. No universo de Cavaleiros nós também temos o Cosmos, o que é uma energia interna de cada personagem que ele pode queimar para aumentar suas habilidades físicas e mentais. Fazer todos aqueles ataques poderosos, tal, que é descrito como a energia do Big Bang e tal, isso é tudo explicado na série. Agora, na realidade, o Cosmos é uma variação, ou seja, não diria uma variação, é um outro nome que se deu no universo de Cavaleiros para o Ki, que na filosofia chinesa é a energia que flui através de todos os seres vivos. É o conceito central
em várias práticas, como o Tai Chi, artes marciais, onde a manipulação e o fortalecimento do Qi são fundamentais para melhorar a saúde e a espiritualidade. Ele também é associado com o equilíbrio entre o corpo e a mente e a harmonia com o universo. O cosmos nos cavaleiros, ele é apenas uma variação do conceito de Qi, que é um termo comum na filosofia e nas artes marciais orientais, que representa a energia vital ou a força vital que está presente em todos os seres vivos. Não existe assim praticamente nenhuma diferença entre o conceito do cosmos em Cavaleiros e o Qi da filosofia oriental. O Qi ele tem sua origem na filosofia chinesa, particularmente no taoísmo e no confucionismo, que são filosofias, religiões, crenças tradicionais chinesas. E o cosmos, um Cavaleiros, é uma criação de um contexto de fantasia que mistura a mitologia grega e elementos da cultura japonesa. E a cultura japonesa foi muito influenciada pela cultura chinesa. Mas embora tenha alguns conceitos, alguns detalhezinhos semelhança, eles são apresentados em contextos literais, tanto o Qi como o cosmos. Outro símbolo importante que na série dos Cavaleiros são as armaduras. Elas também têm um significado interessante. Elas são símbolos de identidade e de poder. Elas são mais do que simples proteção física. Cada armadura é associada a um signo uma constelação, que carrega significados mitológicos e astrológicos específicos. Por exemplo, a armadura de Pégaso é um símbolo de liberdade, velocidade e heroísmo. E também temos a hierarquia das armaduras. Temos as armaduras de bronze, as de prata e as de ouro, como as mais poderosas. As de prata assim no nível intermediário, entre as de bronze e de ouro. O bronze, sendo o mais comum, ele representa a juventude e o potencial, enquanto o ouro, que é o topo da hierarquia, ele simboliza a perfeição, a pureza, o poder divino. E embora mecanicamente, fisicamente no mundo real, dos três metais, o bronze seria o mais resistente a golpes. O ouro, embora seja um metal nobre muito valioso, mecanicamente falando, em termos de resistência física, ele é muito frágil. A prata um pouco mais, mas também mesmo assim não tem muita resistência a impactos mecânicos. Mas também devemos lembrar o seguinte: na série, no universo Cavaleiros, o ouro simboliza a pureza, não exatamente sua propriedade química, física no mundo real. Então isso deve também ser levado em conta. E a série ela utiliza muito a mitologia grega, como cada cavaleiro sendo associado a uma constelação, por ser uma figura da mitologia grega. Isso cria uma camada de significado que conecta os personagens a arquétipos antigos e universais. Por exemplo, Atena é o signo da sabedoria e da proteção, e seus cavaleiros são protetores leais. Além da mitologia grega, a série também incorpora conceitos shintoístas e budistas, com a ideia de mundos espirituais, purificação, reencarnação, karma e também dá algumas pitadas, embora leves, de mitologia nórdica, somente na saga de Hilda, de Asgard, e cria assim uma rica tapeçaria de signos, de símbolos que cruzam diferentes tradições culturais. Isso é interessante, que pode levar, principalmente o público-alvo, crianças e adolescentes, a se pesquisar, a se procurar mais sobre esses símbolos, essas culturas. As cores das armaduras, elas também carregam significados. O ouro, por exemplo, ele simboliza o poder supremo e a divindade, enquanto o bronze pode representar a terra, o comum, o cotidiano, mas também a capacidade de ascensão, de ascender, superar. E a cor das armaduras também ajuda a reforçar a hierarquia e o papel de cada cavaleiro na narrativa.
A estética ou visual da série, com linhas nítidas, cores vibrantes, cenários grandiosos e que faz o senso da mitologia épica de um universo que as forças do bem e do mal estão em constante batalha. Agora, as cores das 5 armaduras principais dos cavaleiros, elas não foram aleatórias, elas carregam um significado simbológico que reflete as características de cada personagem. Vermelho é uma cor que frequentemente é associada à paixão, coragem e energia, que é a cor de Seiya. Isso reflete a personalidade dele, impetuosa, determinada e corajosa. Ele é o líder, ele está sempre à frente, sempre luta com paixão, determinação para proteger Athena e seus amigos. O branco nos detalhes também simboliza a pureza e a força do bem, alinhando com seu papel de protetor. O verde, que é a cor de Shiryu, é tradicionalmente associado à natureza, o equilíbrio, a renovação. Para o personagem, para o Shiryu, isso representa, simboliza a sabedoria, a paciência, a ligação espiritual com o dragão, que é uma criatura mística e poderosa. O verde também pode refletir tranquilidade e o autocontrole de Shiryu, através que eu defini como um cavaleiro calmo e ponderado, diferente de Seiya, por exemplo. O azul, que é a cor do Yoga, de cisne, ela representa a serenidade, a lealdade e a introspecção. Com uma origem siberiana e uma ligação com o gelo, ele tem uma personalidade calma, reservada, mas profundamente leal. O azul da armadura dele simboliza essa calma interior e a força tranquila que ele possui, assim como uma conexão com o frio e a água, que são elementos associados ao cisne. O rosa simboliza a paixão, o amor e a sensibilidade. Isso são as cores que? As cores de Shun, de Andrômeda, que é o cavaleiro mais gentil e o pacífico do grupo, sempre preferindo não lutar e procurando resolver os conflitos de maneira não violenta. A cor rosa da armadura de Andrômeda reflete a natureza compassiva e a força interior que vem do amor e da empatia em vez da agressão. Agora, quem faltou? Ele mesmo, o cavaleiro da armadura laranja, Ikki de Fênix, que é a cor a laranja, a cor associada ao fogo, a energia, a transformação. E que assim, o cavaleiro que surgiu das cinzas, tal como a fênix, que é o seu signo, seu símbolo, seu zodíaco, simbolizando assim seu renascimento e existência. A sua armadura laranja reflete a sua força, intensidade e natureza indomável de sua perspectiva, personalidade. Ele é um guerreiro solitário e muito poderoso, sempre pronto para sacrificar pelos outros, o que é simbolizado pela intensidade da cor laranja que ele usa. E assim, meus amigos, eu fico por aqui. E peço a vocês, se gostaram, lembre-se de se curte, comenta e compartilha. Assim, esse canalzinho pode continuar a se desenvolver. E também me siga nas lives do canal Star Geek Nerdosa. Na terça, eu junto de alguns amigos, nós discutimos algum tema relevante para a cultura nerd. Então lembre-se, canal Star Geek Nerdosa, toda terça, 8 horas da noite. E nos vemos no próximo vídeo, meus amigos, e vida longa e próspera. Até a próxima.